Então, hoje a gente vai entrar no assunto novo, que é sobre respiração celular. É também um processo onde a gente vai obter energia, né, para o funcionamento do nosso corpo. E aí, esse processo, ele é realizado pela gente, né, por nós animais. E nas outras aulas a gente estava estudando sobre fotossíntese. E aí hoje a gente vai estudar sobre respiração celular. Peraí, o computador travou. Ah, não, travou não. Aí você botou pra apresentar já. E tá com o slide de apresentação. Já apareceu para você? Agora apareceu. Então tá, eu vou falar vou dar uma introduçãozinha na respiração celular e a Ju vai aprofundar mais com vocês. Então eu vou falar por cima, basicamente os conceitos. Então, o que é a respiração celular? A respiração celular, a gente fala que é um processo bioquímico onde as moléculas orgânicas vão ser oxidadas e vai ocorrer a produção de ATP. O que é ATP? ATP é energia. E essa energia vai ser usada pelos seres vivos, né? Nós, no caso também, para suprir as suas necessidades energéticas. Então, é um processo vital. E nesse processo bioquímico, né, da respiração celular, vai ter a quebra da ligação entre as moléculas, onde vai ser liberado esse ATP, que é essa energia. E esse processo, ele vai ocorrer de duas formas, ele pode ocorrer de duas formas. Uma que vai utilizar o oxigênio, que a gente chama de aeróbica, e outra que não vai utilizar o oxigênio. E a gente vai chamar ela de anaeróbica. A aeróbica, ela já vai ser um processo mais robusto, que a gente fala, e mais eficiente, e vai ter a obtenção da energia pela célula, né? Utilizando o oxigênio como seu componente. E um exemplo que a gente pode citar é a fosforilização oxidativa, que a Ju vai falar mais para frente. E a anaeróbica, que vão ser várias reações, e essas reações vão ter como finalidade, ou seja, o objetivo dessas reações vai ser a quebra do açúcar, né, da glicose na célula, sem o uso do oxigênio. Então, ela vai ser o contrário da aeróbica. Ela não vai usar o oxigênio, ou seja, a anaeróbica vai vir de não utilização do oxigênio. E a gente pode citar aí como exemplo o processo da fermentação e da glicólise. Esse processo da respiração celular ele pode ocorrer tanto nas mitocôndrias quanto no citoplasma, que está aqui no slide. Pode passar, Ju. E a gente fala que a glicose, ela vai servir como combustível para a célula. Então, o combustível mais comum para a célula vai ser a glicose. E essas células vão obter, né, a energia delas, a energia vital delas, através dessa glicose, que vai ser o combustível, que elas vão obter, e a queima e dessa glicose, a obtenção da energia, a gente vai chamar justamente de respiração celular. Então, a respiração celular vai consistir em obtenção de energia através da queima da glicose e através da queima da glicose na célula, obter a energia que a célula precisa. E a gente divide o processo dessa respiração celular, ou seja, essa quebra de glicose
em 3 etapas, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Duas fases vão ocorrer nas mitocôndrias, dessas 3 etapas, né? Duas delas vão ocorrer nas mitocôndrias, que é o ciclo de Krebs e a fosforilação. E a glicólise vai ocorrer lá no citoplasma. Então, duas vão ser igual eu falei, duas na mitocôndria, e uma vai ser no citoplasma. E a glicólise, vou falar por cima, vai ser o processo da quebra da glicose em partes menores, e essa quebra vai liberar energia e ocorre no citoplasma, igual eu falei. Já no ciclo de Krebs, o ácido pirúvico, que vai ser obtido na fase anterior, ele vai entrar na mitocôndria e vai passar por várias e várias reações, onde essas reações vai formar mais e mais moléculas de ATP, que é a energia, ou seja, vai formar mais energia. E a fosforilação, que vai ser a última etapa, vai ser responsável pela maior parte aí da energia que vai ser produzida nesse processo, nesses 3 processos. Até aqui tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo. Pode passar, viu? Agora a Ju vai falar dos processos para você. Quando a gente fala de respiração celular, o que vocês imaginam na mente do que a gente está falando? Se a gente está falando de algum órgão, de uma unidade funcional, De uma célula respirando. de uma célula respirando. Então, quando a gente, esse ato que a gente tem de respirar e inspirar e expirar o ar, a gente chama de ventilação pulmonar, né? Então, ele vai ser totalmente diferente da respiração celular. E aí, a respiração celular vai acontecer dentro das células, né? Que é aquela unidade funcional do nosso corpo, né? Que é capaz de tornar, dar uma morfologia, né? Questão morfológica, e ela também tem a função fisiológica. E uma dessas funções é a questão da respiração celular, né? Para obtenção de energia para o nosso organismo. E esse processo de respiração celular, como a Ana disse, ele é um processo vital. Ou seja, ele é totalmente necessário para que a gente obtenha energia e a gente sobreviva, no caso. Então, né? E a ventilação pulmonar é esse ato aqui, ó, da gente inspirar o ar oxigênio, né, que tá na atmosfera, e depois expirar. Então, primeiramente, a gente tem essa diferenciação aí de respiração celular e ventilação pulmonar, né? São 2 processos diferentes. E aí, como que acontece? Primeiro de tudo, a gente necessita do oxigênio para realizar esse processo, né, de respiração celular. E aí, a gente também precisa do alimento, porque é através do alimento que a gente consegue obter energia. E aí, quando a gente obtém energia, através dos alimentos, a gente consome no nosso dia a dia carboidratos, proteínas, lipídios. E aí, como a gente falou lá no começo das aulas, que a gente estava falando sobre essas substâncias orgânicas, a gente falava sobre macromoléculas, né? Que são moléculas muito grandes. E aí o nosso organismo ele não consegue absorver essas macromoléculas, então ele precisa quebrar, né? Para que consiga absorver essas moléculas. E aí, quando a gente consome carboidratos, esses carboidratos eles vão se quebrando até chegar na menor molécula, que é a glicose. E nas proteínas, a gente vai degradando essas proteínas até que chega na menor molécula, que é um aminoácido. E os lipídios, a menor molécula dele é os ácidos graxos. E aí, como a Ana disse, ela falou que a glicose é o combustível, né?
Então, é através da glicose que a gente vai estar ali obtendo energia. Mas se a gente for parar para pensar, os lipídios, eles são moléculas que nos traz mais energia. Em questão, assim, de a gente comparar o carboidrato e os lipídios, a gente observa que os lipídios, ele nos traz mais energia em questão de moedinhas de ATP, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Que é a moeda de energia. Só que, aqui no ensino médio, a gente vai estudar somente a respiração celular através da molécula de glicose. Porque, apesar dela não ser a molécula que nos traz um saldo energético maior, ela é mais fácil de ser degradada, né? Então, ela libera com mais rapidez a energia. Esse é um processo constante, né? O processo da respiração celular é um processo constante. E aí, como a glicose é mais fácil de ser degradada, a gente utiliza ela com mais frequência. Mas, na verdade, os lipídios, eles que nos dão mais energia. Ficou claro até aqui? Tá tranquilo. E aí, como eu falei, que a gente fica degradando essas moléculas, né? E aí, a gente utiliza o processo de oxidação. Então, em questão química, né, falando quimicamente, a gente está oxidando essas moléculas, né? Quebrando essas moléculas. Quando a gente fala, quando a gente fala de respiração celular, sempre vai aparecer essa palavra, oxidação, né, que quer dizer quebra. E aí a respiração celular, ela tem um objetivo, né? Que é transformar essa molécula orgânica, né? No caso aqui é uma molécula de glicose, em ATP. ATP é a moeda de energia. Aqui, né, tá representada a molécula de ATP. E a gente vê a molécula de ATP, a gente chama também de adenosina trifosfato, né? Essa sigla aqui, que chama ATP, ela é formada por uma adenina, uma ribose, né, que é um açúcar, uma pentose, e três moléculas de fosfato. E aí, a gente obtém essa energia dessa quebra dessas moléculas de fosfato. Aí, quando a gente quebra essa primeira molécula de fosfato, a gente tem a liberação de energia. E aí, como ela é a primeira a ser quebrada, ela é a que vai conter mais energia, né? E aí, essa daqui vai ser, né, a segunda molécula a obter mais energia. E aqui é a terceira, né? Então, quando a gente falar de molécula de ATP, a gente tem que lembrar que ela é formada por uma adenina, uma ribose e três moléculas de fosfato, né? E aí, a gente tem que saber que nessa quebra desse grupo de fosfato é onde a gente vai obter energia. Aí, analisando assim, o processo da respiração celular, a gente consegue fazer uma equação geral, né, desse processo, igual a gente fazia aquela equação geral da fotossíntese, a gente também tem essa equação geral no processo da respiração celular, que é obtida através da molécula de glicose, né, que é essa molécula de glicose aqui, da molécula de oxigênio, e aí a gente tem o processo da respiração celular, né? Então a gente precisa desses dois componentes, né, a glicose e o oxigênio, né, ou seja, o alimento e o oxigênio, como eu disse no começo. E aí a gente tem esse processo da respiração celular, né? A gente consegue fazer o processo da respiração celular. E aí, com a quebra dessas moléculas, né,
com a oxidação dessas moléculas de glicose e oxigênio, a gente tem a liberação de alguns produtos. O primeiro deles é o gás carbônico. E aí a gente também tem a liberação nesse processo de água. E o produto mais interessante aqui é energia, né? Para ocorrer todo aquele funcionamento do nosso organismo. Aí nessa quebra das moléculas de glicose, a gente vai estar liberando alguns elétrons e alguns hidrogênios. E aí a gente vai ter moléculas que elas vão estar transportando para a produção do ATP, né? Uma dessas moléculas a gente chama de NAD e a outra molécula a gente chama de FAD. E aí a diferença entre elas vai ser a quantidade de ATP, né, que vai ser produzida. Então, a diferença entre o NAD e o FAD vai ser a produção do ATP. E aí a gente tem que saber que o NAD, ele vai produzir mais ATP nessa questão. Ficou alguma dúvida até aqui? Não. Então, resumindo esse slide para ficar mais claro. O objetivo da respiração celular, né, é transformar essa molécula orgânica em ATP, que é a molécula que dá energia para o nosso organismo. Então, resumindo, a gente utiliza essa molécula de glicose para transformar em ATP, né, que é essa energia que a gente utiliza. E a gente também utiliza o oxigênio, né, que está presente na nossa célula. E aí a gente vai ter esse processo da respiração celular. E aí a gente vai quebrando essas moléculas para produzir energia. E aí, com a quebra dessas moléculas, a gente vai ter alguns produtos, né, uns produtos finais. O primeiro deles é o gás carbônico, que ele é obtido através da quebra da glicose. A água, que é produzida através da quebra da utilização, né, do oxigênio. E aí a gente tem o produto final, que é a energia, ou a molécula de ATP. E aí nessa quebra desses componentes, a gente vai liberando elétrons e hidrogênios. E aí esses elétrons e hidrogênios são capturados por duas moléculas transportadoras, que é o NAD e o FAD. E aí eles estão aqui, ó. Coloquei até essa imagem do caminhãozinho, para a gente lembrar que elas estão ali carregando os elétrons e hidrogênios para produzir energia, né? E a diferença entre um e o outro é a quantidade de ATP que eles vão estar ali produzindo. E a gente sabe também agora que o ATP, né, a gente obtém essa energia através da quebra desse fosfato, né? Então, nessa molécula aqui de ATP, a gente vai obter essa energia através dessa molécula aqui de fosfato. Como a Ana disse, né, agora a gente falando um pouco sobre o processo da respiração celular, ela falou que é um processo bioquímico, né, que a gente vai utilizar ele para a produção da energia, ou ATP, né, e ele vai acontecer em dois lugares da membrana celular. E aqui, ó, no citoplasma, a gente fala do citoplasma, a gente pode chamar ele de citoplasma, pode falar sobre citosol e aloplasma. Então, são dois nomes que a gente dá para esse fluido que contém aqui, ó, na célula, onde a gente vai encontrar essas organelas. E outro lugar. O outro lugar que ocorre o processo da respiração celular é aqui na mitocôndria, que é uma organela que está presente dentro da célula, né? No caso lá da fotossíntese,
A organela que a gente utilizava era qual? Hein, pessoal? Gente, ela fez uma pergunta, cadê? Hein, qual era a organela que a gente utilizava para produzir energia lá na fotossíntese? Gente, tem alguém aí? Pô, eu esqueci. Cloroplasto? Cloroplasto? Isso, cloroplasto. É o cloroplasto? Sim, é o cloroplasto. É aquele que vai conter o pigmento verde, a clorofila, e aí ela vai ter o objetivo, né, tem a função de absorver a energia celular e aí ela utiliza no processo lá da obtenção da energia. E aqui na respiração celular, né, a gente utiliza a mitocôndria. Então, são essas duas moléculas, essas duas organelas, quer dizer, são importantes nesse processo de obtenção de energia, né? Uma é o cloroplasto, que é responsável para a obtenção de energia nos seres fotossintetizantes. E aqui na nossa célula, a responsável por isso é a mitocôndria, né? Quando a gente estava estudando lá sobre as organelas, a função de cada uma, a gente falava que o papel principal da mitocôndria é a energia, né? Por conta desse processo da respiração celular acontecer nessa organela. E aí, outra coisa importante, que tem até na apostila essa pergunta, então vamos decorar agora, vamos aprender agora, é sobre cada etapa, né? Que existe nesse processo da respiração celular e onde cada uma acontece. Então, tem uma perguntinha dessa lá na apostila. Que quer saber quais são as etapas da respiração celular e onde cada uma acontece. Então, as etapas, como a Ana tinha dito, a gente tem a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, ou a fosforilação oxidativa, né? Então, são essas três etapas da respiração celular. E aí, a glicólise vai acontecer no citosol, que é onde eu falei aqui, né? Que é o citoplasma e aloplasma. Então, são nomes que a gente dá para o fluido da membrana celular. Já o ciclo de Krebs, ele vai acontecer aqui dentro, ó. Dentro da mitocôndria, nesse espaço aqui, ó. Peraí, gente. Ai. Aí, então, o ciclo de Krebs vai acontecer aqui, né? Dentro da mitocôndria. E a cadeia respiratória vai ser nesse espaço aqui, ó. Na crista da mitocôndria. Nessas invaginações aqui. Então, a gente tem que saber isso, né? A glicólise no citoplasma. Ciclo de Krebs aqui dentro. E a cadeia respiratória é aqui na crista da membrana plasmática. Na crista da mitocôndria. Então, vamos aprender um pouco sobre a glicólise. Como a Ana disse, a gente tem duas fases, né? Desse processo da respiração celular. Uma das fases, ela não precisa da obtenção de oxigênio. E a primeira fase é a glicólise. Então, ela vai acontecer no citosol, né? Aqui no citoplasma. Ele é um processo anaeróbico, né? Ele não precisa... Ele é realizado sem o oxigênio. E aí a gente vai ter uma oxidação parcial, ou seja, a gente vai ter uma quebra parcial dessa glicose. E aí, a partir dessa quebra da glicose, a gente vai ter o combustível para iniciar a respiração celular. E aí, com a quebra da glicose, né, que é
a oxidação parcial, a gente vai ter duas moléculas de piruvato, que é obtido através dessa quebra da glicose. E aí a gente vai ter a liberação do hidrogênio, né, que vai ser carregado pelo NAD. E aqui mais duas moléculas de hidrogênio. Então, a gente vai ter a liberação de 4 moléculas de hidrogênio nesse processo da glicose. E aí, com o saldo final, a gente vai estar produzindo 2 moléculas de ATP. Né? O saldo final são 4 moléculas de ATP, mas ela precisou de 2 moléculas de ATP, como estou mostrando aqui, para quebrar essa glicose e transformar em piruvato. Isso tudo acontecendo aqui no citoplasma. Então, quebrou a glicose, formou 2 moléculas de piruvato, liberou hidrogênio, aí o NADH. Aí o NAD pegou esses hidrogênios para formar as moléculas de ATP, né? E aí, já nesse processo da glicólise, a gente tem a formação de 2 moléculas de ATP. E aí, esse processo, ele continua, ele vai para a mitocôndria, né? Que é a organela ali presente. E a gente vai ter esse ciclo do Krebs, a gente chama de ciclo porque é um ciclo mesmo, sabe? Ele é algo que está ali acontecendo sem parar. E aí a gente tem essa molécula de piruvato, né? Que chegou ali no ciclo, e aí ele vai se ligar à coenzima A, né? Que é essa coenzima A. E aí, esses dois se ligando, a gente vai formar o acetilcoenzima A. E aí, esse acetilcoenzima A, ele vai sendo oxidado, né? Até ser totalmente oxidado e formar novamente essa coenzima A. Porque tá vendo aqui, ó, é um ciclo que tá ali acontecendo. E aí chega o piruvato de novo, vai formar acetilcoenzima A, e aí vai acontecendo esse ciclo. Aí, como eu tinha dito aqui, ó, tá escrito aqui, na glicólise, a gente tem a oxidação parcial da glicose, né? E aí, quando a gente formou 2 moléculas de piruvato, essa molécula de piruvato, ela veio para cá para o ciclo de Krebs, e aí essa molécula da glicose, aqui no ciclo de Krebs, ela foi totalmente oxidada, né? Então, nessas 2 etapas aqui que a gente tem a oxidação total da molécula de glicose. E aí, com essa oxidação total, a gente tem a produção de gás carbônico, né? De CO2. A gente tem a produção de elétrons energizados e a produção de ATP. E aí a gente tem um saldo final da liberação de 8 moléculas de hidrogênio, elas vão ser carregadas pelos transportadores NAD e o FAD, né? Como eu disse lá na imagem anterior, são responsáveis por transportar esses elétrons e hidrogênios que vão ser liberados dessa quebra, desse processo aqui da glicose. E aí a gente vai ter a obtenção de mais 2 moléculas de energia, né? De ATP. E aí a gente vai para a última etapa dessa respiração celular, que é a cadeia respiratória, ou a fosforilação oxidativa, que está acontecendo aqui, ó, nessas cristas, né? Nessas invaginações aqui da mitocôndria. E aí, esse processo é o processo mais importante da respiração celular, porque é onde a gente vai obter mais energia, né? Então, é a última etapa e aí a gente tem um saldo final muito grande de energia. E aí ela é uma sequência de substâncias que vão sendo transportadas, né? Aí aqui a gente tem a liberação de 2 moléculas de NAD obtidas da glicose, e aí a gente tem depois as 8 moléculas de NADH e as 2 de FADH, que são obtidas do ciclo do Krebs. E aí esse ATP, ele é levado para
quer dizer, esse hidrogênio aqui, ele é levado para uma proteína, que é uma proteína carregadora, igual o NAD e o FAD, que é o citocromos. E aí, esse citocromos, ele vai estar ali produzindo o ATP. Então, aqui, nessa produção da cadeia aqui respiratória, é onde tem a obtenção de mais energia, né? Então, é a etapa com a maior produção de ATP, com a ajuda da proteína ATP sintase, né? Que está ali sintetizando a molécula de ATP. E aí, o saldo total, né? O que restou desse processo da cadeia respiratória foram 8 moléculas de NADH, 2 de FADH2, e aí a gente produziu, no total, 34 moléculas de ATP. E aí, quando na equação geral, né, que é essa daqui, eu falei que o oxigênio, no final dela, ia liberar água, né, nesse processo. E é nesse processo aqui da cadeia respiratória que a gente vai ter a liberação da água, que ela vai ser utilizada como combustível. E aí, o que acontece? Nesse processo aqui, o oxigênio ele vai estar pegando os elétrons aqui presentes, né, no NAD e no FAD, ligando a ele. E aí, com essa ligação entre oxigênio e hidrogênio, a gente vai ter a produção da água. E aí, por isso que tem a liberação. Ficou claro até aqui? Ficou. É muita coisa a gente para estudar, então, assim, é bom vocês reverem a aula de novo, ver um pouquinho a mais para fixar o conteúdo. E aí depois, na próxima aula que a gente vai fazer as atividades, a gente vai fixar melhor o conteúdo. Então, a gente tem que entender que nesse processo aqui da respiração celular, a gente tem o processo da glicólise, né? Que é a quebra ali da molécula de glicose, e a gente também tem a utilização da molécula de oxigênio, né? Então, aqui nesses dois processos, utiliza o oxigênio para obtenção de energia. Só que a gente vai ter um processo que a gente chama de fermentação, é um processo anaeróbico, ou seja, ele não precisa da molécula de oxigênio para a obtenção de energia, né? A partir da glicose. E aí, a gente tem dois tipos de fermentação, né? Que é a fermentação lática e a fermentação alcoólica. E é como na fermentação lática, a gente vai ter a devolução do hidrogênio para o piruvato, né? Que é a molécula que foi quebrada ali da glicose e formou essa molécula de piruvato. Então, na fermentação lática, a gente vai ter essa produção da molécula de piruvato e aí ela vai receber essa molécula de hidrogênio. E aí a gente vai formar o ácido lático. Esse ácido lático, ele vai estar presente nas nossas células musculares, né, nos nossos músculos, porque ele é um processo que, quando a gente está realizando atividade física, a gente não vai conseguir obter essa energia tão rápida. E aí a gente começa a produzir esse ácido lático. E aí a gente também tem essa fermentação alcoólica, que é onde o piruvato ele vai perder as moléculas de carbono, né? Então ele vai sofrer uma descarboxilação, vai liberar gás carbônico. E aí isso vai originar em moléculas de acetaído. E aí essa molécula de acetaído, ela vai receber 2 hidrogênios, né? Que são ali liberados do NADH. E aí vai formar a molécula de etanol. Então, esse processo aqui da fermentação alcoólica, ela tem uma importância econômica, porque é onde a gente tem o processo ali da cerveja, né? Da produção do álcool, essas coisas. Aqui está mostrando como é o processo. Aqui tem a glicólise, aí ocorre aqui a quebra da glicose, formando moléculas de ATP, e aí a gente tem a formação do ácido pirúvico, né? Que é o piruvato.
E aqui no etanol, a gente tem a liberação do gás carbônico, e aí recebe aqui as moléculas de hidrogênio e formou o etanol, né? Que é uma molécula de álcool. E que no ácido lático, a gente está recebendo moléculas de hidrogênio formando esse ácido lático. E é isso, gente. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Entenderam tudo, pessoal? Esse NADP, ciclo de Krebs, ficou tudo claro aí? Então, tá bom. A gente vai para o intervalo, aí no retorno a gente vai fazer atividade, que aí ajuda a fermentar esse conhecimento aí dentro da cabeça, tá? E os nomes são difíceis, devagarzinho, a gente vai aprendendo mesmo, tá bom? Então, vamos para o intervalo, 10 para as 9 a gente retorna, tá? Não precisa sair da sala, não. Só desativar o áudio e a câmera, fica já logado, tá?